Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Olha que charmosa a bolsinha que eu preparei para vocês nesta nossa aula de hoje. Nós vamos fazer a aplicação do vivo no fundo e eu vou ensinar para vocês como fazer a medida para calcular o corpo da peça. Essa daqui eu fiz numa temática de Páscoa e infantil, numa medida para uma criança. Mas você pode, seguindo as orientações dessa aula, fazer na medida que você quiser. E vou trazer como sugestão para vocês esse tipo de acabamento da alça, olha só. Ao invés de ser só uma alça com regulador, nessa bolsa eu trouxe para vocês o regulador, olha, dos dois lados e a ponta fica solta. Então sempre que quiser mudar o tamanho da alça, olha, é só mexer aqui no regulador dos dois lados. E na pontinha, como ela vai ficar aparente, a gente vai aplicar esse acabamentinho todo charmoso. Essas ferragens que eu usei nessa bolsa são da minha parceira, a Lojinha da Jo. O tecido é lá do meu parceiro, a Costura Tudo Tecidos. Vamos lá aprender essa peça linda? Eu só peço que se você ainda não for inscrito aqui no canal, corre se inscrever, tá bom? E ativa as notificações, que aí sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisada. Quero te pedir também que se você estiver gostando desse vídeo, das aulas que eu tenho trazido aqui para vocês, clique no joinha, é muito importante, tá bom? E me segue também lá no Instagram, @multipliqueatelier. Vamos lá aprender então essa peça. Eu vou iniciar essa aula aplicando o vivo aqui no fundo da nossa peça. Cortei no meu sintético, escolhi aqui o sintético Leblon 0.8 com fundo em malha e estruturei ele com um TNT 150 de gramatura. Colei com a cola spray o TNT aqui no avesso do meu sintético. Eu cortei 12 por 24 e arredondei os cantos. Você vai arredondar com o que você tiver aí no seu ateliê. Eu arredondei utilizando a minha régua de cantos com um raio de 5 centímetros, tá? Mas você pode utilizar o que você tiver aí para arredondar, porque depois que a gente passar ao vivo, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai conferir a medida para então cortar o corpo da nossa peça, tá bom? Coloquei aqui na minha máquina um pezinho para vivo, o mesmo pezinho que eu apresentei para vocês na aula da Bolsa Vitória. Eu vou deixar aqui um card para vocês assistirem, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse pezinho, eu expliquei bem detalhado na aula, mostrei bem detalhado o pezinho. Eu vou usar o mesmo pezinho e vou aplicar o vivo transparente. Esse aqui é o vivo industrial, o mesmo vivo que a gente vê colorido, só que ele é transparente. Tem o caninho, tem a parte aqui achatadinha, tá? E ele vai dar um efeito bem legal nessa peça pra mim. Para fazer o acabamento nas uniões, eu vou usar um retalho aqui de plástico cristal. Já marquei aqui o centro da minha peça, tá? Só dobrei ao meio e marquei o centro. E vou aplicar o meu vivo, começando aqui, ó, por cima do meu plástico cristal. Coloquei ele aqui esticadinho. E vou costurar aqui fazendo toda a volta. Depois que você der toda a volta, repare que eu sempre trabalho com o meu vivo assim, ó, na peça. Eu não tiro ele da peça para não ter perda. Então, depois que eu fizer toda a volta, eu vou posicionar ele bem em cima daqui de onde eu iniciei, tá? E vou cortar ele bem rente ao que eu iniciei. Dessa forma, olha, eu só usei realmente o tanto que eu precisava, não vou ter perda do meu vivo. E agora eu continuo aqui a minha costura, passando por cima desse acabamentinho aqui de plástico que eu coloquei, tá? Que na verdade é só para manter ele seguro aqui no lugar. E pronto, olha só, já ficou pronto o fundo da nossa peça com o vivo aqui aplicado, tá? Se você não quiser usar o sintético aqui no fundo, você pode utilizar um tricoline estruturado em uma manta e também no TNT, que é a mesma forma que nós fizemos aqui, olha só, no corpo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como fazer essa estruturação, eu já trouxe vídeos aqui no canal que eu expliquei sobre o matelassé e coloquei também lá no meu Instagram o vídeo resumido só sobre o matelassé
E você pode assistir também lá no Instagram o vídeo que explica certinho para vocês como que eu faço o meu tecido estruturado dessa forma, tá bom? Feito isso, agora a gente pode conferir então a medida da volta. Nós vamos então deixar toda a lateral virada, da forma que ela vai ficar mesmo quando tiver aplicado na bolsa, tá? Deixa ela fazendo realmente o formato dela assim, deitadinho. E aí você vai pegar a sua fita métrica e nós vamos medir a volta. Aqui no meu, olha, deu 61 com margem de costura, tá? Eu comecei medindo aqui do centro, fiz a volta e finalizei aqui. Como eu uso meio centímetro de margem de costura, eu acrescentei mais 1 centímetro para ter meio centímetro para cá, meio centímetro para cá para unir as duas laterais, tá? Porque eu vou fazer uma única costura para unir. Então, se você for fazer duas, acrescente aí 2 centímetros, tá bom? Eu acrescentei 1 centímetro porque eu vou fazer uma única costura unindo aqui as partes. Então, aqui no meu, deu 61 centímetros com o vivo. Faça essa conferência aí no seu ateliê, tá bom? E então, para o corpo da peça, eu cortei 61 centímetros, tá? No comprimento total, por 23. Cortei igualzinho a medida do meu forro, que eu já havia passado para vocês aqui do fundo, e também do corpo da peça, tá? Que nós vamos fazer o forro dessa peça. Para a alça, nós vamos utilizar 1,40 m. Eu tô utilizando aqui essa alça que já vem pronta lá da minha parceira Lojinha da Jo. É uma alça de plástico cristal. Ele é bem grosso, muito resistente, próprio para alça mesmo, tá? E ele já vem assim, ó, nessa medida. Você já compra a medida de 1,40 m, que é o suficiente para uma alça, tá bom? Para fazer o acabamento das pontinhas, nós vamos utilizar, olha, essas ponteirinhas lindas que eu vou explicar para vocês como que a gente aplica. Vou usar 2 reguladores para fazer aquele efeito bem legal na alça, dar um diferencial na nossa alça. E para fazer o fechamento da bolsinha, eu vou usar o cordão São Francisco, tá? Que é um cordão de 3 dobras. Se você não tiver o cordão São Francisco, você pode fazer com o tecido, com o sintético, tá? Faz aí um cordãozinho, dobrando ele como um viés, passando a costura. Nessa peça eu vou usar esse cordão. Você vai pegar o corpo da peça, tá? Aqui eu tô usando o Tricoline lá do meu parceiro, a Costura Tudo Tecidos, que eu estruturei, como já falei pra vocês, numa manta R2 e também num TNT 150 de gramatura. E aí fiz aqui um matelacê, você pode fazer um quilt livre, uma costura da sua preferência, tá bom? Vou unir aqui as laterais, olha, vou colocar direito com direito e vou fazer aqui uma costurinha com meio centímetro, que é a margem que eu deixei sobrando para fechar essa peça. Com ele dobrado, eu já aproveitei e já fiz um picotezinho aqui, ó, encontrando o centro do outro lado, tá? Lembrando que o meu tecido aqui, ó, ele tem direção, então lembre-se de se atentar à direção para aplicar o fundo da peça. Então eu vou aplicar o fundo nessa parte aqui. Vou pegar aqui, olha, a minha parte que tá com o vivo aplicado. Eu já havia marcado aqui os centros na minha peça, tá? Já tá com todos os centros marcados, então eu vou colocar, olha, na parte maior, essa união que eu fiz, centro com centro. Depois que você tiver já prendido toda a volta direitinho, eu voltei aqui na minha máquina o pezinho de vivo, tá? E aí nós vamos, olha, com ela assim de lado, porque aí você vai girando a peça, fica bem mais fácil. Nós vamos então prender aqui o fundo no corpo da bolsa, tá? Lembrando de sempre sentindo aqui o vivo, mantendo sempre o caninho do vivo nessa canaleta que tem no pezinho, tá? Para ela ficar bem aplicada aqui na peça. Costuramos toda a volta, aí você vai aproveitar, olhar aqui por dentro para ver se ficou tudo muito bem acabadinho, se ficou tudo bem presinho. E já pode virar ela para o direito, tá? Então empurra aqui o fundo, ó.
Olha que gracinha que fica com essa aplicação do Vivo. Ele dá um charme na peça e além de manter o formato, deixar ela com esse formato lindo aqui no fundo. Você vai aproveitar, olha, encontrar os centros aqui. Então, olha, a costura aqui, encontra o centro aqui em cima também. Depois você vai unir, olha, centro com centro que você encontrou e encontrar aqui dos ladinhos também, tá? Eu já marquei aqui no meu. Peguei aqui os meus reguladores, você vai usar 2 reguladores. E cortei 2 vezes 5 centímetros da minha alça para prender este regulador aqui na peça. Eu vou passar, olha, ele aqui nessa argolinha do centro aqui da peça. Deixar ele dessa forma, olha. Preso aqui nesse ganchinho do centro, tá? E nós vamos posicionar no centro aqui da lateral da nossa bolsa, tá bom? Então eu vou posicionar ele aqui, olha. Deixa a argolinha pra fora dessa forma, tá? E nós vamos posicionar ele centralizado aqui. Posicionamos então aqui, olha, as laterais no lugar. O forro você vai fazer exatamente a mesma costura, olha só, eu já prendi aqui o fundo, tá? Da mesma forma que nós fizemos o corpo aqui principal, tá bom? E aí nós vamos entrar com ele, olha, vestir ele aqui na nossa peça. Encontre, olha, centro com centro, aqui bem certinho. Reparem que o meu forro tá do lado do avesso ainda, tá? Ficou aqui, olha, direito com direito, tá? Direito do forro com direito do meu corpo aqui principal da peça. E nós vamos fazer uma costurinha aqui na borda com margem de um pezinho de máquina, de meio centímetro. Só que eu vou deixar um espaço aqui para desvirar a peça, tá? Um bom tanto, você pode deixar, olha, uns 5 dedos assim, ó, bem aberto, tá? E olha só, costurei aqui a volta. Lembre-se de quando você for passar a costura, onde está aqui, olha, a ferragem, você empurrar ela bem para baixo para você não bater com a agulha na ferragem, tá? Deixei aqui, olha, uma abertura para eu desvirar então essa peça. E aí eu vou por essa abertura, olha. Vou trazer primeiro o fundo, que é o que tem mais estrutura aqui na peça, com bastante cuidado, olha. E aí você vai empurrando todo o excesso aqui para a abertura, tá? Você vai empurrar bem o forro lá para dentro, tá? Aqui onde ficou a abertura, você vai jogar a bainha para dentro, meio centímetro, que é o mesmo tanto que nós utilizamos para fechar toda a lateral, tá? Você vai dobrando bem cuidadosamente, vai prendendo ele bem certinho. Como eu tô usando tecido, pode até ir ao ferro, passar ele bem dobradinho para dentro. E aí nós vamos fazer o pesponto, fechando essa lateral. Então, olha só, fiz o pesponto aqui na beiradinha, para fechar já o meu forro e já dar acabamento na minha peça, tá? Lembrando de deixar essa parte aqui, ó, com as ferragens pra cima, tá bom? Aí eu uni aqui, olha, o centro. E eu vou mostrar pra vocês agora como que eu marquei pra fazer a furação com o meu vazador. E eu vou aplicar o ilhós aqui. Eu medi da seguinte forma. Do centro, tá? Aqui pelo outro lado que tem a união, é mais fácil você se guiar pelo centro. Então, do centro pra cá, eu marquei 5 centímetros e depois novamente 10 centímetros, tá bom? Aqui do outro lado, a mesma coisa, tá? Marquei com 3 centímetros abaixo dessa margem, tá? Então, 3 centímetros abaixo aqui, e aí do centro pra cá 5, depois 5 novamente, né? Então, 5, 10. E aí, com o vazador, eu já furei passando pelo outro lado também, tá? Porque aí você vai precisar de 4 furos na frente e 4 furos atrás. Agora eu vou usar o ilhós, que é este ilhós aqui, e já vou aplicar lá no meu balancinho. Eu já vou trazer esse passo pronto, porque eu gravei um vídeo lá no meu IGTV no Instagram, explicando bem detalhado como fazer a aplicação desse ilhós, inclusive também como utilizar o vazador. Se você tiver alguma dúvida, corre lá no meu Instagram e assiste essa aula que tá bem legal para vocês verem
como que faz a aplicação desse ilhós, que tem duas partes, tá bom? Pronto, meus amores, já apliquei aqui todos os ilhoses e já posicionei aqui a minha alça, olha, um lado eu já até coloquei aqui o acabamentinho e vou colocar o outro lado aqui com vocês. A alça, você só vai passar ela aqui, olha. Você vai estar com o regulador aqui, tá? Você vai entrar de um lado e voltar no outro. E aqui, sempre que a sua cliente quiser ajustar o tamanho da alça, ela vai mexer nos dois reguladores, tá? Ela tem os dois reguladores para ajustar o tamanho aqui da alça. E essa pontinha que ficou, nós vamos colocar o acabamento. Que é este acabamentinho aqui de alça, que tem até um pingentinho, ó, e dá todo um charme na peça. Ele tem uns dentinhos aqui, você só vai abraçar aqui na ponta da alça, bem centralizado. E com o auxílio de um alicate, olha, nós vamos fechar esses dentinhos aqui em cima da alça. Você vai apertar bem até você ter certeza de que ele tá bem preso aqui, tá? Que não tá soltando com facilidade e fica esse acabamentinho todo charmoso na peça, tá bom? Então a nossa alça aqui já está aplicada e agora é só colocar o cordãozinho aqui para fechar. Em uma ponta eu passei uma fita crepe só para eu conseguir passar aqui e aí depois eu vou dar um nozinho como eu fiz aqui do outro lado. Aqui eu cortei 90 centímetros de cordão, mas também vai da sua preferência, tá? E aí nós vamos começar, ó, entrando pelo primeiro buraco aqui, depois aqui do centro, e aí vai entrando e saindo até fazer a volta na bolsa. E olha só, tá finalizada a nossa bolsa. Aqui depois vocês vão dar um nozinho, né? Como ficou a outra ponta, ó, dá um nozinho pra ele ficar bem acabadinho. A alça, se você quiser até esticar bem ela antes de pôr, pra ela não ficar enrolando a pontinha, você pode, tá? Mas olha que gracinha que ficou a nossa peça. A nossa bolsa infantil aqui para Páscoa, minha proposta de uma bolsinha para Páscoa com essa estampa linda. Mas se você trocar as estampas, dá para ser para qualquer época aí do ano, né? E com as orientações que eu passei aqui para vocês também, você pode fazer maior para adulto, né? Eu fiz aqui numa medida mais para infantil, mas você pode, seguindo as orientações dessa aula, fazer uma medida aí grande para adulto, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo e até os próximos vídeos.